Bueno, mais uma estruturação de peça, mais uma aula daquela estruturação bem objetiva, bem pontual, para você complementar o teu estudo daquele conteúdo que você já consumiu, que você já absorveu no curso regular, e agora aquele ajuste fino para nós estruturarmos as peças. Olha só, peça do 25º exame do OAB, lendo o enunciado e depois destacando as principais informações e depois resolvendo. Olha só, Patrick, nascido no dia 4 de junho de 1960, tu não sabe se tu vai usar ou não vai usar, mas destaca sempre a informação em que ele, em um enunciado, apontou a data do nascimento do réu. Porque daqui a pouco tem uma tese de prescrição pela metade, a gente não sabe, mas é bom destacar. Tio de Natália, jovem de 18 anos, estava na varanda da sua residência, da sua casa, em Araruama. Olha só, em Araruama, em 5 de março de 2017, no interior do estado do Rio de Janeiro, quando vê o namorado da sua sobrinha, Lauro, agredindo-a de maneira violenta em razão de ciúmes. Verificando o risco que sua sobrinha corria com a agressão, Patrick gritou com Lauro que não parou de agredi-la, ou seja, ele tentou fazer com que parasse cessar a agressão. Patrick não tinha outra forma de intervir porque estava com uma perna enfaixada devido a um acidente de trânsito. Vejam, ele não poderia se locomover. Ao ver que as agressões não cessavam, foi até o interior da sua residência e pegou uma arma de fogo de uso permitido que mantinha no imóvel devidamente registrado, tendo ele autorização para tanto. Com a intenção de causar lesão corporal que garantisse a debilidade permanente de membro de Lauro, apertou o gatilho para efetuar o disparo na direção da sua perna, ou seja, para fazer cessar a agressão. Ele usou moderadamente dos meios que estavam à sua disposição. Então vejam que nesse contexto, nesse momento da peça, eu tenho a informação que eu preciso para saber que se trata de legítima defesa de terceiros. Legítima defesa de terceiro. Já tem uma tese aqui, legítima defesa. Continua lendo. Continua lendo aqui, olha só. E aí, por circunstância alheia à vontade de Patrick, a arma não funcionou, mas o barulho da arma de fogo causou temor em Lauro, que empreendeu fuga e compareceu à delegacia para narrar a conduta de Patrick. Vejam, a arma não funcionou, então aqui já é uma primeira informação para eu poder considerar isso um crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Já achei duas teses, já tenho duas teses aqui. Continua lendo, olha só. Após meses de investigações, com oitiva dos envolvidos, das testemunhas presenciais do fato, quais sejam, olha as testemunhas, olha o enunciado te informando o nome das testemunhas, Natália, Maria e José, esses dois últimos sendo vizinhos que conversavam no portão da residência. O inquérito foi concluído e o Ministério Público ofereceu denúncia perante o juízo competente em face de Patrick, como incurso nas sanções penais do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, ou seja, tentativa de lesão corporal grave. Juntamente com a denúncia, vieram as principais peças que constavam no inquérito, inclusive a folha de antecedentes criminais, na qual constava a anotação por ação penal em curso pela suposta prática do artigo 168 do Código Penal, que é apropriação indébita, bem como o laudo de exame pericial da arma. Olha só, o laudo de exame pericial da arma de Patrick apreendida, ao qual concluiu pela total incapacidade
de efetuar disparos. Agora não tem mais dúvida. Crime impossível. Mais um momento em que o enunciado te informou a tese do crime impossível. Em busca do cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça comparece à residência de Patrick e verifica que o imóvel se encontrava trancado. Apenas em razão desse único comparecimento, no dia 26 de fevereiro de 2018, certifica que o réu estava se ocultando para não ser citado e realiza no dia seguinte a citação por hora certa. Olha só o que ele fez. Olha só, apenas desse único comparecimento, citação por hora certa, tem que ir 2 vezes, verificando que o réu se oculta para não ser citado, aí sim segue o procedimento para a citação por hora certa. E vejam que ele foi citado no dia seguinte, então a citação, na verdade, ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2018. Juntando o resultado do mandado de citação e intimação para a defesa aos autos no mesmo dia. Maria, vizinha que presenciou, olha só, a vizinha que presenciou a conduta do oficial de justiça, se assusta e liga para o advogado de Patrick, informando o ocorrido e esclarecendo que ele se encontra e ficará embarcado por 15 dias. Então não está se ocultando, ele está trabalhando, ele não está se ocultando para ser citado. O advogado entra em contato com o Patrick por e-mail, e este apenas consegue encaminhar uma procuração para a adoção das medidas cabíveis, fazendo uma pequena síntese do ocorrido. Olha só, então aqui eu tenho outra tese que é a nulidade da citação. Uma outra tese que é a nulidade da citação. Beleza? Continua lendo. Considerando a situação narrada presente na qualidade de advogado de Patrick, a peça jurídica cabível, a peça deverá ser datada no último dia do prazo. Vejam, o último ato processual foi a citação. O último ato processual informado no enunciado foi a citação do réu. Citação por hora certa. Pediu para parar, parou. A peça é resposta à acusação. Aqui ficou a letra feia, mas aqui tá bonitinho. Olha só. Peça aqui, resposta à acusação. Pediu para parar, parou. Peça, resposta à acusação. Qual a base legal? Base legal, artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Prazo: 10 dias a contar da efetiva citação. Trata-se de uma peça obrigatória. Se o réu foi citado e o réu foi citado, não apresentou a resposta à acusação, nem indicou advogado, o juiz ele vai ter que nomear um advogado para apresentar a peça resposta à acusação. Artigo 396-A. Parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E qual é o conteúdo? O que eu tenho que buscar no enunciado se a minha peça for resposta à acusação? Vou buscar no enunciado preliminares e mérito. Preliminares, invariavelmente, nulidade. Alguma informação que me permita uma tese relacionada a uma nulidade ou a incompetência do juízo, que não é o caso. Rejeição de denúncia também não é o caso, não tem nada para alegar sobre rejeição de denúncia. Opa! Nulidade da citação, sim. Nulidade da citação tem tese de nulidade de citação. Não há tese nenhuma sobre nulidade ou ilicitude de prova produzido em inquérito policial. Não há tese relacionada a não observar o procedimento é o adequado. E também não há tese para alegar a ausência de proposta de suspensão constitucional ao processo, porque o réu, e o enunciado informou, ele responde a uma ação penal pelo crime de apropriação indébita. Logo, ele não preenche os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, certo? E no mérito, o que eu busco no enunciado? Alguma informação sobre uma causa excludente de licitude, alguma informação sobre uma causa excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade, alguma causa excludente de tipicidade, alguma causa extintiva de punibilidade. Velho, aqui está o teu conteúdo de mérito. E isso você extrai do artigo 397
do Código de Processo Penal. E aí você fazendo a leitura do enunciado e refazendo a leitura do enunciado, você vai se dar conta que eu tenho uma tese que envolve causa excludente de ilicitude. Eu tenho a tese da legítima defesa de terceiro. E eu ainda tenho uma tese de excludente de tipicidade, o crime impossível. Percebeu? Então eu tenho a tese da nulidade de citação, crime impossível e legítima defesa, certo? Como é que nós estruturamos essa peça? Olha lá, como é que nós estruturamos esta peça? Olha lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Araruama, Rio de Janeiro. Velho, aqui você tem que colocar o nome da comarca, sob pena de não pontuar. Vai ter que aqui no endereçamento, sim, sempre colocar o nome da comarca, onde você não vai botar o nome lá na parte do local, lá na parte do fechamento, lá na local e data, certo? Aqui coloca o nome da comarca sob pena de não pontuar, certo? Processo número Patrick, já qualificado nos autos por seu procurador infracionado, veja que já foi qualificado na denúncia, tá? Por seu procurador infracionado, com procuração e anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar, e o verbo é apresentar mesmo, resposta à acusação, com base no artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Na parte dos fatos, um breve relato tira do enunciado ali as principais informações, não vai perder muito tempo com os fatos e nem muitas linhas com os fatos. Simplesmente diga lá, no dia 5 de março de 2017, o réu Patrick viu Lauro, namorado da sua sobrinha, agredindo-a de maneira violenta. Após conclusão do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia, foi juntado o laudo do exame pericial da arma apreendida, o oficial de justiça citou o réu. Vejam, isso aqui você tira do enunciado. E aí tu vai para a parte do direito. Na parte do direito, você não precisa se preocupar em dividir a peça em preliminares e mérito. Preliminares e mérito é para você ter uma base de saber o que buscar no enunciado, é como se fosse uma estratégia para você buscar as teses no enunciado. Se você começar aqui com legítima defesa, vai pontuar. Se a tua primeira tese foi crime impossível, vai pontuar. Se a tua última tese foi nulidade da citação, vai pontuar. Você só deixará de pontuar se não alegar nada. Se não alegar nada, aí você deixa de pontuar, meu parceiro. Então, olha só, nulidade da citação. Da nulidade da citação, bota já o título da tese, já indica para o teu examinador que você está abordando aquela tese. Olha só, o oficial de justiça compareceu à residência do réu e, em razão do único comparecimento realizado no dia 26 de fevereiro de 2018, certificou que o réu estava se ocultando para não ser citado, realizando no dia seguinte a citação por hora certa. Silogismo, titio nini. Silogismo, titio nini. Tira do enunciado aqui a primeira parte, quebra o gelo, bota um ponto e meta o todavia nesse corpo, indefectível todavia, e segue a tua fundamentação. Todavia, Patrick não estava se ocultando para ser citado, pois sua residência estava fechada porque ele estava trabalhando em embarcação e o oficial de justiça somente compareceu em uma oportunidade. Vejam, fundamentação fática. Tirei do enunciado a fundamentação fática. Além disso, o oficial de justiça compareceu uma única vez. Vejam, fundamentação fática, tiro do enunciado e pontuo. Sendo necessário procurar o réu, agora sim, aqui a fundamentação jurídica, agora eu complemento. Fundamentação fática mais fundamentação jurídica, aprovação. Aprovação. Sendo necessário procurar o réu duas vezes sem o encontrar para evitar a citação, para efetivar a citação por hora certa nos termos do artigo 362 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 252 do Código de Processo Civil. E aí vem o fechamento. Aí vem o fechamento. Assim, verifica-se
a nulidade da citação nos termos do artigo 564, inciso 3º, a linha E do Código de Processo Penal. Beleza? Fechou a tese da nulidade de citação. Agora você pode botar ou letra B, legítima defesa, ou letra B, crime possível, não importa. O que importa é você apontar a tua tese. Olha só, do crime impossível, já bota a tese. Já bota lá o título da tese, já mostra para o teu examinador que você vai pontuar, facilita a vida dele que ele vai facilitar a tua vida. O réu foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal grave, tentado. Quebra o gelo, enunciado, quebra o gelo. É o silogismo titio nimi para quebrar o gelo. Bota o ponto. Todavia, a arma de fogo utilizada não era apta a efetuar disparos conforme laudo pericial acostado. Logo, o meio utilizado era absolutamente ineficaz para produzir qualquer resultado. Velho, aqui eu estou falando já de uma fundamentação fática, tirei do enunciado, a arma não efetua disparo. Agora vamos para a fundamentação jurídica. Nos termos do artigo 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o delito. Trata-se, portanto, de crime impossível. Olha aqui a fundamentação jurídica. Fundamentação fática mais fundamentação jurídica é igual a aprovação, meu parceiro. Fundamenta, tirando o enunciado, a circunstância fática e no VAD, a fundamentação jurídica. E aí vai para o fechamento. Vai lá para o fechamento. O reconhecimento do crime possível gera a atipicidade da conduta e, consequentemente, cabível a absolvição sumária pelo fato, evidentemente, não constituir crime, com base no artigo 397, inciso 3º, do Código de Processo Penal. Beleza? Certo? Agora vamos para a tese da legítima defesa. Mas, bota lá, título da tese, da legítima defesa, diga, ó, seu examinador, pontua, seu examinador, pontua que eu estou largando aqui. Silogismo titio nini, quebra o gelo, o réu foi acusado de ter agredido a vítima, sendo-lhe imputado o crime de lesão corporal grave tentado. Bota o ponto indefectível todavia. Patrick agiu amparado pela legítima defesa previsto nos artigos 25 e 23, inciso 2º, ambos do Código Penal. Já fui no rim dizendo que é legítima defesa. E aí, fundamentação fática. Fundamentação fática. No caso, o réu usou moderadamente dos meios que tinha à sua disposição, já que estava com a perna enfaixada devido a um acidente de trânsito, para repelir a injusta agressão praticada contra sua sobrinha. Além disso, Patrick não pretendia matar Lauro, mas apenas lesionar, buscando atingir a sua perna. Vou botar aqui, buscando atingir a sua perna para fazer cessar a agressão. Assim, diante da legítima defesa, agora vejam, eu estou falando do fechamento, vejo que a fundamentação jurídica está aqui, ó, quando eu faço menção aos artigos 20, 25 e 23, inciso 2º, vou para o fechamento dizendo que se trata de uma causa de excludente de ilicitude, requerendo absolvição sumária, com base no artigo 397, inciso 1º do Código de Processo Penal. Beleza? Na parte do pedido, argumentou, pede. Alegou, pede. Alegou nulidade de citação, pede que seja reconhecido a nulidade da citação nos termos do artigo 564, inciso 3º, a linha E do Código de Processo Penal. Alegou absolvição sumária com base excludente de ilicitude, pede absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 1º do Código de Processo Penal. Alegou absolvição sumária com base na excludente tipicidade, pede artigo 397, inciso 3º do Código de Processo Penal. A produção de todas aí, por cautela, faça o pedido de produção de todas as provas admitidas em direitos, principalmente prova testemunhal. E aí, não vai me esquecer de botar o rol testemunhas e bota o nome que consta do enunciado, não vai inventar nome, sob pena de você ter a sua peça zerada. O cara vai achar que você está querendo se identificar. Então, velho, seja aqui certeiro, os nomes que são indicados no enunciado. A Maria,
o José e a Natália. Pode botar qualificação 3 pontinhos, qualificação 3 pontinhos, tá de boa, ou simplesmente bota lá Maria 3 pontinhos e estamos certo. Até eu prefiro, particularmente, eu prefiro que você coloque lá só Maria 3 pontinhos e deu, para não dar chabu lá com esse pessoal. Até vamos fazer isso, vamos usar como padrão para nós, Maria, 3 pontinhos, para saber que teria que qualificar aqui, sem precisar escrever nada, para não dar chabu. Para não dar chabu, vamos pecar aqui pela cautela, tá? Pela cautela. José, Natália, 3 pontinhos e estamos certo. Beleza? Certo? Nesses termos, pede deferimento. E aí você vai aqui escrever local. Sim, você vai escrever local. E aí, o prazo, dia 9 de março de 2018, advogado OAB. Vejam que ocorreu a citação no dia 27 de fevereiro de 2018. E nesse caso, excepcionalmente, a FGV esqueceu de colocar o dia da semana que caiu dia 27 de fevereiro. Então, nesse caso, você teria que pegar e fazer a contagem do prazo de forma corrida. Vejam que ele compareceu no dia 26 de fevereiro e ele citou o réu no dia seguinte, 27 de fevereiro de 2018. Como o enunciado não informou qual o dia que caiu 27 de fevereiro, segue a contagem. Agora, segue a contagem, prazo 10 dias. 28 de fevereiro de 2018, cuida lá que é fevereiro, então não vai botar 29, mas é ano bissexto. Eles teriam que te dizer. Você não é obrigado a saber quais são os anos que são bissextos que tem dia 29 de fevereiro. Então aqui, para todos os efeitos, é 28 de fevereiro, depois você lá, 1º de março, olha aqui, 1º de março, 2 de março de 2018, 3 de março de 2018, 4 de março de 2018, 5 de março de 2018, 6 de março de 2018, 7 de março de 2018, 8 de março de 2018, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o último dia, 9 de março de 2018. Olha aqui o último dia para você apresentar a peça resposta à acusação, 9 de março de 2018. Beleza? Certo? Aqui, advogado OAB. Olha só como é que foi a pontuação, distribuição dos pontos, a distribuição dos pontos para você entender como é que funciona a distribuição dos pontos. O endereçamento geralmente vale 0,10. 0,10 sempre, basicamente 0,10. Base legal mais 0,10. Aqui eles consideram o 396A, mas também o 396A, o 396 do Código de Processo Penal também. Aí tinha a nulidade da citação, só alegando a nulidade de citação, usando a expressão nulidade de citação, 0,40. Botando o dispositivo que corresponde à nulidade de citação, 564, terceiro, mais 0,10, nesse quesito, nesse item, 0,50. Depois você tem que fundamentar o porquê da nulidade da citação, porque ele não se ocultava e o oficial de justiça foi só uma vez no local, ganhou mais 0,15 e, fazendo menção ao artigo 362, aqui você ganharia mais 0,10. Pontuação total da nulidade de citação, 0,75. Agora, agora a absolvição sumária pelo crime impossível. Só de você usar a expressão absolvição sumária, dizendo que o fato não constitui crime, 0,40. Aí você alegou que se trata de crime impossível, 0,70, só para dizer que se trata de crime impossível, mais 0,10 para você alegar ou mencionar o artigo 17. E aí você tem que dizer o porquê que se trata de crime impossível, tirando o enunciado, dizendo que a arma não era apta para efetuar disparo, mais 0,30. E aí tinha a ineficácia absoluta do meio, mais 0,20. Velho, só essa brincadeirinha aqui rendeu 1,70, ponto que não acaba mais. Agora, a tese relacionada à legítima defesa. Só de você alegar a absolvição sumária com base na causa de ilicitude ganhou 0,40. Só de você alegar que foi amparado com legítima defesa,
mais 0,70. Colocando o dispositivo legal relacionado à legítima defesa, mais 0,10. Dizendo que ele usou de moderadamente os meios necessários, fundamentando com aquelas informações que constam no enunciado, mais 0,10. Você dizendo que está repelindo uma injusta agressão, mais 0,15. De legítima defesa de terceiros da sua sobrinha. Só essa brincadeirinha aqui rendeu aqui 0,90, 1,25. Só 1,25. É isso? 80, não, 1,15. 1,15. 1,20. 1,30. Não, olha só o que eu estou fazendo. 1,20 mais 1,30, 1,55. Só essa brincadeirinha rendeu 1,55 de pontuação total. E agora os pedidos. A absolvição sumária, só de botar a absolvição sumária, 0,30. A absolvição sumária relacionada à excludente de licitude, mais 0,10. A absolvição sumária com base na excludente de tipicidade, mais 0,10. Rol de testemunhas que você indicou. O prazo certo, mais o local, data, advogado e OAB, mais 0,10. Beleza? Conseguimos entender, espero que você tenha entendido resposta à acusação. E se cair resposta à acusação, dá alguns socos missioneiros por conta do Titio lá no Titio Nini, lá na UFGV. Dá algumas pauladas por mim. Vai lá, faz isso pelo Titio Nini. Detona e arrebenta se cair resposta à acusação. Um beijo carinhoso, respeitoso dos meninos. Um abraço, missioneiro. Bem de longe para os meninos. Beijos. Tchau.